Amém? A palavra do Senhor diz assim: à medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Amém? Vamos orar e entregar esse momento da palavra ao Senhor. Deus, nós agradecemos ao Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. Senhor, que o seu Espírito Santo venha falar com cada um de nós, falar a cada um dos nossos corações. Fala, ó Deus, com aqueles que estão aqui, com aqueles que estão em casa, que aqueles que vão ouvir essa mensagem futuramente, ó Deus, que eles possam ser impactados, não por palavras humanas, mas que eles possam ser impactados pelo poder do teu Espírito Santo, ó Deus. E esse poder está na tua palavra. Que a tua palavra venha nos transformar e deixar-nos, ó Deus, mais parecidos com o Senhor. Que o Senhor fale com o teu povo, apesar de mim, ó Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Tema de hoje: nada além do grande amor do Senhor. O apóstolo João, primeiro ele tinha sido apelidado, Jesus brincando com eles, né? Ele e o irmão dele, Tiago, foram apelidados de filhos do trovão, porque eles não eram muito pacientes. Nós devemos lembrar que João, ele era sócio de Pedro, e Pedro era uma pessoa explosiva. E o interessante é que os irmãos também eram explosivos. Eles, se mexesse, pisasse no calo deles, eles falavam: Jesus, quer que a gente manda fogo do céu para exterminar a cidade inteira? Eles eram assim. Mas depois de serem cheios pelo Espírito Santo, esse mesmo apóstolo, o apóstolo João, que antes era apelidado de o filho do trovão, agora ele é reconhecido e conhecido como o apóstolo do amor. O João agora, ele então, em todos os lugares que ele vai, as pessoas, a igreja primitiva reconhecia Pedro como o apóstolo do amor, e ele pregava e falava, vivia, experimentava todo momento o amor de Deus o Pai, e por isso ele tem esse apelido, o apóstolo do amor, esse apelido que foi dado pela igreja primitiva e que nós reconhecemos dessa maneira por conta dos escritos, dos ensinamentos de João. Muito bem, aqui ele está falando a respeito de uma experiência com o amor de Deus. Quanto mais nós permanecemos no amor de Deus, mais nós sentimos esse amor, mais confiantes nós estamos de quem nós somos, do nosso futuro, para onde nós iremos. E esse amor em nós, ele se torna tão grande e tão confiante que todo medo se afasta, é afastado, é lançado fora, porque nós temos amor. O amor nos garante que nós seremos e somos bem cuidados e seremos bem cuidados. O amor, ele afasta então todo o medo. Um filho, ele sabe que o pai o ama e por isso ele confia e ele não teme. Às vezes o pai brinca, né? O pai gosta de desafiar ali os filhos. Isso não acontece com as mães, porque as mães, elas são mais prudentes, porque as mães são mais sábias, eu acredito mas os pais, eles gostam de desafiar. E aqueles que são pais aqui provavelmente já fizeram essa brincadeira de se estar na piscina, e aí a criança pequena na borda ali, e ele fala: pula que eu vou te pegar, né? E às vezes ele olha e o pai está muito longe. Eu gostava de fazer essa brincadeira com o Gabriel, gostava de fazer essa brincadeira com a Renata. Queria testar a confiança no amor que eles criam que eu tinha por eles. Se eles sabem que eu amo, eles sabem que eu não ia falhar naquele momento. Então eu falava: pode pular que eu vou te pegar. E às vezes eles ficavam meio cismados. E aí você vai dando aquele teste de confiança. Primeiro você fica perto da borda e fala: pode pular que eu vou te pegar.
E aí ele pula, você pega, ele fica confiante, você coloca na beira, dá um passo para trás, pode pular que eu vou te pegar. E nós vemos que chega um momento que é desafiado, ele sabe que o pai está muito longe para conseguir pegar, mas ele se lança. E sabe por que ele se lança? Sem medo? Porque ele fala, meu pai me ama, meu pai não vai me abandonar, eu sei que eu não vou morrer afogado nessa piscina, então eu vou me lançar. E é lógico que se o Gabriel e a Renata estão aqui, é porque eu não os desapontei. Eu consegui pegar eles nessas brincadeiras. Então, com Deus é a mesma coisa, e é isso que o apóstolo João está falando. À medida que nós permanecemos com Deus, à medida que nós nos relacionamos com Deus, nosso amor vai se tornando perfeito, porque nós somos parecidos com Cristo. E nós começamos a confiar mais em Deus, e nós confiamos porque vivemos como Jesus viveu nessa terra. Diz assim o versículo 17. E depois diz, o perfeito amor lança fora todo medo. E esse tema foi tema de canções, de louvores, e é algo muito interessante. Mas por falar em medo, eu estava pensando hoje à tarde em casa, qual era a origem do medo. Por que será que nós somos tão medrosos? Por que que muitas vezes nós temos medo de algumas situações? Porque o medo, ele, digamos assim, é algo desconhecido. E eu coloquei aqui, medo tem a origem no desconhecido. Aquilo que nós não conhecemos, aquilo que nós não entendemos, aquilo que nós não experimentamos, nós tememos. Nós tememos. Por exemplo, o homem, o ser humano, tem medo do escuro, por quê? Porque ele não sabe o que tem no escuro. Então as crianças, elas normalmente assim, ficam com medo do escuro, porque elas não sabem o que tem ali naquele lugar, não sabem com o que vão se deparar, não sabem o que vão encontrar, o que vai acontecer, e o medo então os afrontam, e é algo que causa vários problemas. Não, tenho medo do escuro. Nós temos medo da morte porque nós não sabemos, para o ser humano, enfim, ele não sabe para onde vai, ou se vai para algum lugar. Quando eu digo ser humano, eu estou falando de maneira genérica, porque os filhos de Deus sabem para onde vão, amém? Mas o ser humano fala, e se eu morrer, será que tem vida após a morte? O que vai acontecer comigo? E a pessoa tem medo, ninguém voltou para falar como é lá. Eles não sabem que várias pessoas já voltaram para falar como é, e a Bíblia mesmo fala de alguns que foram e voltaram. Então, e eles garantiam ali que tinha vida, que a vida após a morte somente em Cristo Jesus, isso é possível. Deus é Deus de vivos, não de mortos, Então, o medo é algo do desconhecido. Quando nós não conhecemos, quando nós não sabemos a origem, o que vai acontecer, isso nos causa medo. A crise, ela tem isso também, porque nós não sabemos se vamos ter recursos para passarmos na crise, e o que nós estamos vendo hoje é uma crise sendo estabelecida. Nós vemos problemas por conta de saúde, pandemia, e aí quando as coisas parecem que estão melhorando, nós vemos, puxa, não está chovendo, o preço da carne está aumentando, e agora a gente não consegue fazer mais o churrasco para ter comunhão com os irmãos. Como é que a gente vai fazer? Tem que fazer macarronada, E a gente começa a ficar preocupado, porque nós não sabemos o que vai acontecer, se teremos recursos para passar a crise. Sabe por que as pessoas temem a guerra? Porque elas não sabem se vão ou se não vão vencer. Porque quando ela sabe que vai vencer, ela vai para uma batalha, ela vai para uma guerra sem medo algum. Nós vemos Davi, ele entrou ali naquela batalha. A palavra de Deus diz que o exército de Israel estava atemorizado. Eles temiam porque eles não se sentiam capazes de vencer Golias. Mas quando Davi, aquele jovem, chega ali diante daquele gigante, ele fala, deixa comigo. E ele só enfrentou o gigante porque ele sabia que a vitória era garantida em Deus, que Deus o garantiria a vitória. Ele vivia isso que o apóstolo João está dizendo aqui. Ele experimentou do amor, e ele conhecia o poder de Deus, ele sabia que Deus não o abandonaria. E ele foi para aquela luta.
não para se tornar famoso, ele foi para aquela luta não para se engrandecer, mas ele foi para aquela luta com uma convicção. Ele disse: como esse homem, por maior que ele seja, está desafiando o exército do Deus vivo. Davi entendia que ele não estava desafiando Davi, não estava desafiando os homens meramente falando, ele estava desafiando o próprio Deus. E Davi sabia: eu vou entrar nessa batalha para vencer. Mas todos que entram em uma batalha sem a certeza da vitória, entram na batalha com medo. E isso é algo totalmente comum. O medo então tem a origem no desconhecido. Aquilo que nós não conhecemos, nós tememos. O medo é dispersado, o medo se acaba quando nós entendemos quem está do nosso lado e quando nós entendemos o poder de quem está do nosso lado, como foi no caso de Davi. Quando nós entendemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, nós podemos encarar qualquer dificuldade sem medo, sem temor, sem preocupação, porque nós sabemos que Ele vai garantir a vitória para cada um de nós. Nós somos de uma época, aqueles que têm uma idade mais elevada, né? Somos de uma época que às vezes acontecia de um menino brigar com outro menino na escola. Hoje, graças a Deus, isso não acontece mais. Mas sabe o que acontecia? Às vezes nós víamos um encarando o outro e a gente ficava lá só vendo a briga, né? E no fundo, eu sei que você é tão pegador como eu, e você até torceu para ter briga, né? Ficava lá, e tomara que tenha briga hoje, quero ver a briga, e ficava, seus pecadores. Não, mas graças a Deus a gente já foi lavado no sangue de Jesus. E às vezes nós víamos que alguém não tão capacitado enfrentava o outro, porque ele sabia quem estava do lado dele na luta. Ele via, não, veio o meu irmão, veio o meu primo, veio os amigos da escola, então ele se sentia tranquilo e confortável diante daquela situação, e ele enfrentava, às vezes nem brigava, ficava só com o ombro assim, né? Você é folgado. Mas por que ele falava isso? Porque ele confiava: quem está comigo é mais forte, quem está comigo é mais poderoso, não vai deixar que eu fique aqui desamparado. E sabem, quando nós temos esse conhecimento, o medo, ele sai de perto de nós. Eu sei que quem está comigo é mais forte. Eu sei que quem está comigo é mais poderoso. Eu sei que quem está comigo me ama, me ajuda, me acompanha. Eu não tenho que temer, e isso me garante a vitória. E por isso eu vou para as batalhas, eu enfrento as dificuldades, eu enfrento os problemas, crendo nesse cuidado e nesse amor que a pessoa ela tem por mim, esse carinho que a pessoa tem por mim. Por isso João diz: o perfeito amor afasta o medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Porque quando nós entendemos quem é Deus, o poder que Ele tem e o quanto Ele nos ama, o correto seria que nós não tivéssemos medo de nada, de situação nenhuma. Porque eu sei quem é meu Deus, Ele é Criador dos céus e da terra, Ele nunca perdeu, Ele é um vencedor invicto. Eu posso ir para qualquer batalha, eu posso enfrentar qualquer dificuldade, qualquer crise, qualquer problema, porque eu sei que o meu Deus, Ele tem cuidado de mim e Ele não me abandonará. Então o que nós precisamos na nossa vida é nada além do grande amor de Deus por cada um de nós. Quero enumerar aqui alguns medos que normalmente o ser humano tem e mostrar que o amor de Deus afasta esses medos. E o primeiro medo é o medo da morte. O grande amor de Deus afasta o medo da morte e da destruição eterna. Olha o que nós lemos aqui: assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus nessa terra. Um dos maiores medos do ser humano é justamente a morte, a destruição eterna, a condenação eterna. E isso acontece pois nós fomos criados para sermos eternos. Sabe por que nos causa dor, nos causa sofrimento, tristeza a morte?
porque nós não fomos criados, programados, projetados para enfrentar a morte. Nós fomos criados para a vida eterna. Lembra de Adão lá no Jardim do Éden? Quando ele foi criado para ser eterno. Ele foi criado para ter um relacionamento eterno com Deus. Mas você conhece a história que o homem pecou, e aí o pecado tem um preço, e o preço do pecado é a morte. Deus tinha avisado Adão e Eva, mas eles se acharam mais inteligentes e espertos do que Deus, e quiseram pagar para ver, e eles se deram mal, e juntamente com eles toda a humanidade. E então nós hoje enfrentamos a morte física, porque aqueles que têm Jesus não enfrentam a morte espiritual. Mas nós muitas vezes vemos as pessoas que morrem, e nós sofremos com essa situação, porque o homem não foi criado para isso. E a morte acaba sendo algo de medo, de temor de muitas pessoas. Muitas pessoas, elas temem a morte. Temem a morte porque realmente não tem esse relacionamento real com Deus. Porque Deus, ele nos garante a vida eterna. À medida que nós nos relacionamos com Ele, que nós entendemos o plano, o projeto de Deus para nós, nós não tememos a morte. Por isso, o apóstolo Paulo diz que para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro, porque o amor que ele tinha por Deus havia sido aperfeiçoado de tal maneira que ele conseguiu entender o coração de Deus e o plano de Deus para a vida dele, e sabia que a eternidade com o Pai era muito melhor do que qualquer posição nessa vida terrena. E o apóstolo Paulo vivia nessa terra, mas com a cabeça no céu. Ele vivia nessa terra, mas ele falava: eu já estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, e eu sei que vai chegar um momento que eu vou desfrutar dessa vida melhor, dessa vida perfeita que Deus, ele tem preparado para mim. Eu sei que existe vida eterna. Ele cria nessa vida eterna. Por isso nós não vemos Paulo temendo, nós não vemos Paulo desistindo. Mesmo quando a vida dele corria risco, Paulo, ele não desistia, porque ele sabia que o viver para ele era Cristo. E assim foram com todos os apóstolos que foram executados por declararem a fé em Deus. Obrigado aí. Deu umas teclada mais forte, né, para aquela preencher. E ó, eu quero dizer algo para vocês. O padrão de excelência que tem nessa igreja é assim que nem o Clóvis. Sabe por quê? Ele vem combinando até com o quadro. Eu estava olhando lá de trás, eu falei: olha, o rapaz, troca o quadro e ele vem com a roupa. Semana que vem a gente vai pôr esse, você já. Então, nós vemos que todos os apóstolos, eles morreram e entregaram a vida deles para Cristo, e por Cristo não negaram a Jesus. A tradição diz que o próprio apóstolo Pedro não permitiu ser crucificado como Jesus na cruz. Ele falou: não, que você me coloca de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como foi o meu Senhor. E por que ele tinha essa coragem? Porque ele tinha essa valentia, como nós vemos hoje na igreja perseguida em vários países da África, da Ásia, no Oriente Médio. Por que nós vemos isso? Porque as pessoas entenderam: ah, Deus, ele me ama tanto, ele me ama de tal maneira, e eu não temo a morte, porque eu não temo a destruição. Não há o que temer, porque Deus, ele é comigo. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus é tão grande por nós, que ele afasta o temor da morte. À medida que nós nos relacionamos com Deus e experimentamos esse amor, nós vemos o quão grande é o amor de Deus por nós, e por isso nós estamos confiantes em Deus. Segunda coisa que eu quero enumerar com vocês: o grande amor de Deus por nós afasta aí então o medo, o temor da solidão. O homem, da mesma maneira que foi criado para ser eterno, ele foi criado para se relacionar.
O homem, ele foi criado para estar junto de outras pessoas, estar juntos em um relacionamento real, profundo, de amizade, de amor. Esse é o desejo de Deus para com o homem. Por isso, Deus não permitia que nem um dia o homem ficasse só. Quando Deus criou o homem, todos os dias, a palavra de Deus diz, diariamente Deus se apresentava a Adão e ali se relacionava e conversava com Adão e perguntava foi o dia dele, e ali dava instruções, ensinava, falava como Adão precisava se comportar ali naquele paraíso maravilhoso que ele tinha preparado para ele. O homem não foi criado para estar sozinho, o homem foi criado para se relacionar. O homem se relacionar em várias esferas. Inclusive, chegou um momento que o homem se deu conta que ele estava sozinho ali, de alguém semelhante a ele. E Deus cria a mulher para que ele pudesse ali se relacionar. Mas hoje, muitas pessoas, elas têm medo, mesmo no meio da comunicação sendo tão fácil. Hoje nós podemos nos comunicar com as pessoas através de aplicativos na internet. Você consegue ver a pessoa, aquilo que nós tanto desejamos durante alguns anos. Quando você via lá, por exemplo, Star Wars, e você via as pessoas se comunicando e vendo a imagem ali, eu sempre falava, vai chegar o dia que isso vai acontecer. Eu vou conseguir falar com uma pessoa aqui, a outra vai estar lá longe, eu vou estar vendo ela. Ainda não é um holograma, né? Mas a gente já consegue ver a pessoa. Algo que algum tempo atrás era impossível. Mas sabe o que acontece? Com tantos aplicativos, com tanta facilidade na comunicação, parece que as pessoas estão mais sozinhas do que no tempo da carta. Parece que a carta, ela aproximava mais as pessoas do que a própria tecnologia, o próprio celular. E hoje muitas pessoas, elas têm medo da solidão, elas têm medo de estarem sós, elas têm medo mesmo no meio de tanta gente ali, não ter ninguém para estar com ela. Mas Deus, ele lança fora esse medo, esse temor, porque a palavra de Deus diz assim lá em Mateus 28b, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Não importa qual é como você se sente hoje, se você se sente só, a ideia é que Deus, ele quer se relacionar com você, e o seu relacionamento com Deus preenche todo o vazio. Na realidade, se você está sentindo falta de relacionamento, de conversar, de estar perto de alguém, se há medo e temor da solidão, é porque ainda não conseguiu encontrar aquele lugar secreto, aonde Deus vem e se comunica, e ele preenche todo o vazio do nosso coração. É óbvio que nós precisamos nos relacionar com as pessoas, mas a solidão real, ela vem quando nós não temos um relacionamento real, constante com o Senhor. Porque muitas pessoas estão rodeadas de gente e se sentem só, e se sentem sozinhas. E há outras pessoas que hoje estão presas por amor a Jesus e estão sozinhas. Existem pessoas que estão nas cadeias em países aonde a algema está com nelas por vários anos e a pele cresce por cima da algema. E ali elas estão sozinhas, elas estão isoladas, mas sabe o que acontece? No coração delas, elas não têm medo da solidão, porque elas têm um contato diário, intenso com o Senhor. Amém? Terceiro e último ponto que eu quero compartilhar com vocês: o grande amor de Deus nos mostra que Ele é o nosso provedor. O grande amor de Deus nos mostra que Ele é o nosso provedor. Nós estamos vivendo aí no último ano e meio aí, um tempo de crise, um tempo que nós nunca imaginaríamos que íamos passar, como comércio fechado. Se bem que nós já estamos saindo dessa situação, mas ainda existem outras crises que estão apontando por aí. Mas não chove, não tem água, né? O Paraná,
ele é o maior produtor de grãos do Brasil. Soja, como que é? Milho e trigo. Sem chuva não há uma grande produção. E aí as pessoas já começam a especular, até a carne do frango vai subir, até a carne do boi vai subir, da galinha, porque eles comem justamente a soja e o milho. Se não tem alimento para eles, tudo vai ficando mais caro. E aí as pessoas podem ter medo de crises, assim como a Tânia ministrou agora, no momento da oferta. Mas o que nós precisamos entender é que o nosso Deus, Ele é o nosso provedor. Que o nosso Deus, Ele é o Deus que cuida de nós. E quando nós estamos com medo da crise, quando nós estamos com medo do amanhã, nós precisamos lembrar do amor de Deus, lembrar que Ele nos ama e que Ele tem todo o poder e que Ele não nos abandona e que nada vai nos faltar. Olha o que a Bíblia diz, quando nós pensamos dessa maneira, como vai ser o meu amanhã? Nós estamos indo contra as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz o seguinte: porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal, basta para cada dia a sua situação. Não ande ansioso, não ande preocupado, porque eu sou o seu provedor. Não ande preocupado, porque eu tenho cuidado de você. Não ande preocupado, porque eu sou aquele que te toma pela mão. Eu sou aquele que tem cuidado de você. Nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é o nosso provedor. Nosso Deus, nós podemos... Por que Ele é o nosso provedor? Porque nós temos muito valor para Deus. Algumas pessoas, elas dizem assim: o ser humano não vale nada, porque o ser humano, ele é um pecador. E eu concordo em partes. Mas sabe o que acontece? O valor não está no produto, mas o valor está no preço que o comprador está disposto a pagar por aquilo. Às vezes eu vejo algumas coisas que eu falo, eu não daria R$1 por isso. Na realidade, se isso aqui tivesse na minha casa, eu jogava fora. E eu vejo outras pessoas colocando um valor gigantesco naquilo. Porque o valor em si não está na peça, não está no produto. O valor está naquele que compra, o valor que ele está disposto em pagar. Tem um programa no History que eu assistia há muito tempo atrás, não tenho mais o History, né? Então não posso ver, mas tinha um programa que chamava Os Caçadores de Tesouros. E eram 2 homens que só compravam coisa velha. Eles tinham uma loja de coisa velha, né? Mas aí a gente fala, para ficar mais chique, para valer mais, eles falavam que era uma loja de antiguidades. Então as pessoas ligavam para essa loja e falavam: olha, eu tenho um sótão aqui cheio de coisa. Você quer ver se alguma coisa te interessa para você comprar? E eles iam naquele lugar, devia ter um monte de rato e teia de aranha. E de repente eles viam um cartaz lá velho, todo quebrado, um cartaz da ESSO, dos primeiros, dos anos 50. E aí eles falam: eu quero comprar isso. E quanto que você paga? Eu pago $50. E o vendedor, aquilo está encostado, jogado ali tanto tempo, e aquela pessoa fala: não, isso aí é muito pouco, por isso eu não vendo. E eles começam a negociar, às vezes brinquedos quebrados, cartaz estragado, e eu fico falando, como uma pessoa tem a capacidade de dar valor a isso? Isso não vale nada. Mas sabe, porque Deus, Ele cuida de nós, Ele é o nosso provedor e Ele nos sustenta, porque quando Ele olha para nós, mesmo nós não valendo nada, Ele colocou um valor muito alto sobre cada um de nós, porque Ele colocou o preço do sangue de Jesus. Então às vezes eu vejo as pessoas falar: o ser humano não presta para nada, o ser humano não vale nada. E eu falo: bom, não é bem assim, porque existe um Deus que está disposto a entregar o sangue precioso do Filho dele por cada um de nós. Então nós temos um valor, não o valor em si, mas o valor que é depositado sobre nós. Isso faz de nós pessoas preciosas.
Às vezes um papel, quanto que custa uma folha? Eu compro uma resma de papel, uma folha às vezes sai menos de 5 centavos. Mas pensa você, aquele papel, se ele for assinado por alguém, um papel, digamos aí, com o autógrafo do Michael Jackson, o papel em si não tem valor nenhum. Mas aquela assinatura faz com que aquele papel tenha um valor. Às vezes eu vejo as pessoas vendendo a roupa, né, até do Michael Jackson. Vendeu a roupa do Michael Jackson e deram uma fortuna, milhares e milhares de dólares. E aquela roupa não custou tudo aquilo, muito menos do que aquilo, mas porque ele usou um dia, vale muito. Aquele show ele estava com aquela roupa. Aquilo recebe um valor. E é isso que eu estou dizendo. Sabe por que Deus cuida de você? Porque Ele coloca valor sobre a sua vida. Ele te ama. Ele nos vê de maneira valorosa. Ele fala, vocês valem muito para mim. O preço foi muito caro. Quando você fala assim, eu não valho nada, você está dizendo que o sangue de Jesus que está sobre a sua vida não vale nada. Porque aquele sangue que já foi derramado sobre você, e ele é precioso demais. Deus, ele é nosso provedor, porque ele nos ama. A única coisa que nós precisamos nessa vida é do sangue dele sobre as nossas vidas, é entender e viver o amor dele todos os dias. Olha o que diz Mateus 25, no mesmo capítulo, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos com a vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem com o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Pois a vida, não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? E depois você vai ver ele falando, olha para os passarinhos. Você já viu algum passarinho aí morrendo de fome? A não ser que ele esteja numa gaiola. Mas o passarinho não morre de fome. Deus está falando, você vale mais que um passarinho. Você não precisa ter medo do que você vai comer amanhã. Eu cuido de você. E vestir, o que eu vou vestir amanhã? Olha, se Deus ele cuida das flores, o que aconteceu? Está todo mundo dando risada. Está todo mundo, não é um só não. Tá todo... Eu falei, meu Deus. Não, não é. Aí, tá vendo? Vocês ficam dando, não pode nem dar risada no culto mais. Misericórdia. Vocês valem muito mais do que os passarinhos, os lírios do campo. Ele vai dando o exemplo e dizendo assim, olha como eles estão bem vestidos. E eles fazem uma comparação. Nem Salomão se vestiu em toda a sua glória, esteve tão bem vestido quanto um lírio do campo. E eu fico pensando, puxa, Salomão era rico pra caramba, a roupa dele devia ser caríssima. Mas ele fala, olha, da mesma maneira que eu cuido dele, eu cuido dos lírios, e o seu corpo é muito mais importante do que o lírio do campo. Não se preocupe. Por que eu estou dizendo isso? Para que nós possamos entender que o amor de Deus por nós tem que nos ajudar a nos livrarmos de todo medo. Nós precisamos entender que a única coisa que você precisa é do amor de Deus. Você não precisa se preocupar com o seu dia de amanhã, porque o dia de amanhã Deus já tem providenciado e tem cuidado de todas as situações. Pode ser que essa crise seja algo que você não tenha experimentado, que você ainda não tenha vivido, mas eu quero te dizer algo, Deus ele tem cuidado de você e Ele não vai te abandonar. Não se preocupe com essa crise, não se preocupe com essa pandemia, não se preocupe, Deus ele tem cuidado de você. Não estou dizendo que nós devemos ser negligentes, o que eu estou dizendo é que o nosso coração não pode abrir espaço para o temor, mas sim o nosso coração tem que estar a cada dia aquecido pelo amor de Deus. E essa confiança que o amor de Deus garante, o cuidado que Ele garante por cada um de nós. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Quero convidar o ministério de louvor.
não sei se você nesse momento está passando por alguma situação e essa situação tem gerado medo no seu coração. Quero te dizer que esse é o momento de você apresentar diante do Senhor os seus temores, apresentar diante do Senhor aquilo que está no teu coração e trocar. O convite do Espírito Santo de Deus para nós nessa noite é que nós possamos trocar o medo, que nós possamos trocar o temor pelo amor de Deus e entender que o amor dele nos supre em todas as áreas. Eu falei alguns temores, claro que existem muitos outros, mas para todos os outros existe também o amor de Deus e é nele que nós precisamos confiar. Nós te louvamos, ó Pai, te engrandecemos, pedimos ao Senhor que o seu grande amor nos abrace, que o seu grande amor nos toque, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, obrigado, porque nós entendemos que o Senhor é um Deus poderoso que tem cuidado de cada um de nós. Senhor, que a cada dia nós possamos sentir esse amor, que nós possamos crescer nesse amor, ó Pai, e que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, lançar todo o medo, porque nós entendemos que o Senhor é o Deus que nos ama, o Senhor é o Deus que nos valoriza, que deu valor a nós, o Senhor é o Deus que nos supre, o Senhor é o Deus que está conosco, ó Pai, que nós possamos, em nome de Jesus, desfrutar desse amor. O que nós queremos, ó Deus, é nada além do seu amor, porque nós sabemos que o seu amor supre cada uma das nossas necessidades, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais. Sabemos que esse grande amor do Senhor cuida de nós, que nós possamos desfrutar desse amor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, aleluia.